Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 20. Se você pegar a Bíblia atualizada das Testemunhas de Jeová, você não encontra esses versículos lá. Então muitas pessoas criticam achando que as Testemunhas de Jeová tiraram propositalmente versículos da Bíblia, né? Talvez aí mal intencionados em ocultar alguma coisa. Quero mostrar para vocês que não é nada disso, tá? A gente vai mostrar aqui que essa passagem é uma passagem considerada espúria pelos melhores críticos e acadêmicos das Escrituras. Eu tenho aqui, por exemplo, uma tradução João Ferreira de Almeida. Essa aqui é a chamada, de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego, ou seja, à luz dos melhores manuscritos, né, disponíveis. E veja o que a gente encontra nessa passagem de Marcos 16. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se encontramos essa passagem aqui e como ela se encontra. Então está aqui, ó. Marcos 16. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a imagem para vocês verem melhor. Aqui está. Olha, Marcos 16, né? Dá para ver aí, né? Mais um pouquinho. Isso, muito bem. Então nós temos aqui o que você encontra em qualquer tradução, inclusive na tradução Novo Mundo, a leitura é até igual ao versículo 8, tá? Quando chega no versículo 9, olha que interessante, o que você tem aqui, ó? Olha, você tem um colchete, tá vendo, ó? Um colchete antes do versículo, tá? E quando chega lá no versículo 20, no finalzinho, tem também um outro colchete fechando aqui a narrativa, tá? E embaixo você tem uma nota agora explicativa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que diz a nota? Deixa eu aumentar um pouquinho. A nota diz assim, ó. Nos melhores manuscritos antigos, não consta o trecho dos versículos 9 ao 20, tá? Então, que Bíblia que é essa aqui? Essa é a Bíblia João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego, tá bom? De acordo com os melhores eruditos que elaboraram essa tradução. Edição de 1990. Tá? Está aí, edição de 1990, tá? Só que essa mesma passagem, em outras versões do João Ferreira de Almeida, os colchetes foram retirados. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma tradução grega moderna. Olha aqui, essa aqui é uma tradução grega moderna. Você tem o texto em grego, português e inglês, tá? Vamos abrir lá então. Marcos 16, só para vocês terem uma noção de como que as coisas funcionam. Marcos 16, tá aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então você tem aqui, ó, do lado esquerdo, a partir do versículo 9, né? Perceba aqui em cima que está o versículo 16, em grego, em português e em inglês, tá? Aí quando chega no versículo 9, a leitura se inicia com 2 colchetes, tá vendo? 2 colchetes. Só que, na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, a Arque e a Fiel, o colchete foi retirado, ó, tá vendo? E também da nova versão internacional foi retirado, tá? Em inglês, né? Quando você chega lá no finalzinho, olha lá. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para vocês verem como que se conclui aqui a leitura. Se conclui também com 2 colchetes no final. Não tem colchetes na versão portuguesa e também não tem colchetes concluindo na versão inglesa. Aí você folheia mais um pouquinho, nós temos aqui um comentário acerca da passagem, tá? Tem que diminuir, senão não dá para pegar a leitura. Deixa eu ajustar aqui, para a gente poder fazer a leitura. Aí você tem lá no finalzinho a explicação, ó. A partir do versículo 9, né? O trecho de Marcos 16, 9 a 20 não faz parte do texto original de Marcos. Olha lá, o trecho original, né? Além de estar ausente dos manuscritos mais antigos, tá? E existe também outros finais diferentes, é que eles comentam aqui, tá? Então perceba que aparece ali, né? Esses colchetes e a explicação. Essa aqui é uma Bíblia grega, ela deve ter em torno de uns 200 anos mais ou menos, dá para vocês verem pela qualidade do material, né? Deixa eu chegar lá
Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vocês vão ver que interessante aqui, ó. Quase chegando, pessoal. Isso, chegando. Ó. Aqui está o Evangelho de Marcos, tá? O versículo 8 está aqui, ó. O versículo 8 está aqui, ó. Aqui está o versículo 8, tá? Ele começa depois desse ponto, daqui para frente, tá? A leitura é assim, ó. Aí o versículo 9, olha o que você encontra aqui, ó. Olha que interessante, ó. Você vai perceber dois finais diferentes, ó. Entre colchetes, do versículo 9 até o versículo 20. Olha aqui, ó. Olha o colchete aqui, ó. Versículo 20, tá? E olha o colchete fechando. E o final curto também, olha lá. Também entre colchetes, né? Que seria aqui o versículo, uma continuação do 8 ou 9, né? Para concluir. E também entre colchetes, que são alguns dos manuscritos que se encontram esses finais, tá? Como vocês puderam observar. Então fica muito claro que essa passagem é uma passagem, no mínimo, muito duvidosa, quando você encontra os colchetes. Eu tenho aqui o comentário da Assembleia de Deus. Esse aqui é o comentário bíblico pentecostal, né? Da CPAD, está aqui no alto em cima, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Segundo os eruditos dessa edição aqui, o que eles comentam sobre Marcos 16? Olha que interessante. Mesmo para aqueles que pretendem fazer a leitura, especialmente ali dos versículos finais de Marcos 16, onde daria um suposto apoio, né, às curas milagrosas nos últimos dias, veja a opinião dos editores dessa publicação da Assembleia de Deus. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. A consideração, ó, não vai aparecer aqui, né? Deixa eu virar só para vocês verem lá no alto, ó. É Marcos 15, depois começa 16, tá? Para vocês verem. Então veja a opinião dos eruditos dessa publicação aqui, ó, tá? Dos estudiosos. Final mais longo. É sabido que o final de Marcos é questão de disputa. Nesse comentário, ou seja, no comentário desse livro, acerca das explicações que eles estão dando aqui da palavra de Deus, ó, nesse comentário, deixa eu inclinar mais um pouquinho. Terminamos, né? Ali a palavra é terminamos o Evangelho com o versículo 8, com a explicação que os manuscritos mais antigos e fidedignos e outras antigas testemunhas não têm Marcos 16, 9 a 20, tá? Os leitores que desejarem revisar essa questão poderão procurar, né, o escritor Lane, né, uma edição de 1974, páginas 601 a 605, que é um outro editor, um outro erudito evangélico, tá? Aí eles comentam aqui, qual que é o problema, né? Qual que é o problema desse manuscrito? Aqui, ó, o problema. Aí eles comentam que é verdade que o final mais longo está faltando os manuscritos anotados por sua confiabilidade do texto de Marcos. Ademais, ele é ideologicamente inconsistente com o restante do livro. Contém vocabulário e estilo diferente do de Marcos, não é apoiado por Mateus ou Lucas e parece ter sido motivado pelo desejo de dar conclusão ao fim abrupto de Marcos. Talvez o final mesmo tenha se perdido, né? Então alguém tentou fazer ali um final mais bonito. Se você ler ali do versículo 9 em diante, parece que está repetindo o versículo 1 até o versículo 3. Se você prestar bem atenção, é uma repetição apenas, né? Isso sem contar que os outros eventos narrados ali, eles estão totalmente fora de contexto e fora de tempo, tá bom? Aí eles comentam aqui mais um pouquinho, ó. De onde vieram, etc, tal, né? Alguém tentou fazer ali um final mais bonito. Aí eles comentam assim, ó, podemos fazer pregações no final mais longo de Marcos? A resposta a essa pergunta dependerá do que o leitor entende e constitui como um cânon autorizado das escrituras, tá? Se você quiser usar ali como um cânon, né? Olha lá, se for por cânon, quer dizer uma lista dos livros autorizados no teor dos autógrafos, as opções são limitadas. Então, a chance de você usar esse evangelho, né, com teor bíblico, olha lá, as opções são muito limitadas. É possível defender a pregação do fim mais longo de duas maneiras. Pode-se redefinir o significado do termo cânon, ou seja, precisaria fazer aí um novo concílio para definir
se ele é autêntico ou não, alguma coisa assim. Redefinir o significado do termo cânon, né? Porque ele não faz parte do cânon. Então algumas autoridades se reunirem e falar que faria parte. Ou então, olha lá, agora o versículo 2 aqui, ó. Ou pode-se argumentar que o fim mais longo fazia parte dos autógrafos, ou seja, você tem que mentir, né? Quando você estiver usando essa passagem, o pastor estiver usando essa passagem e quiser ler ela para sua assistência e falar, olha, Jesus nos autorizou a fazer isso aqui, você vai ter que mentir então, entendeu? Argumentar que ele faz parte dos autógrafos, mesmo sabendo que não faz parte, entendeu? A opinião dos eruditos desse comentário bíblico aqui, desse livro, é a posição deste comentário, ou seja, de todos os eruditos que elaboraram esse livro que você está vendo aqui em minhas mãos, olha, que nenhuma dessas opções está correta, tá? Então, quem que vai redefinir hoje o cânon? Ninguém vai fazer isso hoje, né? E também, olha lá, você pode afirmar que ele faz parte do cânon? Também não pode, tá? As duas afirmações estão incorretas. Então fica claro aí que esse final longo de Marcos, né, como se encontra especialmente nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, ele é realmente espúrio, né? Ele é espúrio, não faz parte do cânon das Escrituras. Não se deve usar ali como autoridade para se defender, talvez, algumas doutrinas, né? Ou alguns milagres, como supostamente alguns religiosos tentam fazer, ok? Assim nós findamos, então, este vídeo. Espero que sirva de ajuda e proveito para todos vocês aí, mais uma vez. Aguarde os próximos que a gente vai fazer. Fiquem todos com Jeová e um forte abraço.